Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 38 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar de tudo que aconteceu no último GP da temporada de 2021 da Fórmula 1, ou seja, o GP de Abu Dhabi, onde sagrou-se campeão Max Verstappen. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Primeiramente, queria dizer que Max Verstappen é campeão da temporada de 2021 da Fórmula 1 com todos os méritos, de forma incontestável. Essa temporada foi a melhor temporada dos últimos anos da Fórmula 1, sem sombra de dúvidas. Uma disputa acirrada até a última volta da última corrida entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. E Max Verstappen saiu campeão com todos os méritos. É o primeiro holandês na história da Fórmula 1 a vencer um campeonato de pilotos, um mundial. Ele também entra na lista dos pilotos mais jovens a conquistar um título na Fórmula 1. Um outro destaque que nós temos que falar é justamente do projetista Adrian Newey, que é um papa em projetos de carro da Fórmula 1, e ele foi contratado pela Red Bull e fez desse carro o melhor carro do grid, com o melhor pacote aerodinâmico. Isso também ajudou muito Max Verstappen a conquistar seu primeiro título na Fórmula 1. Lembrando que desde 1974, com Emerson Fittipaldi e Clay Regazzoni, nós não tínhamos pilotos empatados em pontos para a última corrida do campeonato, demonstrando o quanto que foi acirrada essa disputa aí até esse GP de Abu Dhabi que estamos comentando. Embora essa situação pudesse ser mais favorável a Max Verstappen se não tivesse ocorrido os incidentes em Silverstone, na Hungria, em Baku, e aí ele poderia ter uma pontuação bem superior a Lewis Hamilton e uma distância mais favorável aí, e até ter conquistado o título anteriormente. Por isso que eu digo que é com todos os méritos que Max Verstappen foi o campeão de 2021 da Fórmula 1. Em resumo, o melhor piloto de 2021 venceu. Lewis é uma lenda. Para mim, o maior piloto de todos os tempos da Fórmula 1. Mas em 2021, Max Verstappen foi melhor e mereceu o título. Os números de Max Verstappen em 2021. 395,5 pontos, 10 vitórias, 10 pole positions, 18 pódios, 6 voltas mais rápidas, 651 voltas na liderança e 3 vezes considerado o piloto do dia. Feitas essas considerações sobre Max Verstappen, queria lembrar também que Hamilton também fez uma temporada espetacular, em total alto nível, mesmo com um carro inferior ao da Red Bull, na minha opinião, principalmente do ponto de vista de pacote aerodinâmico. Hamilton tirou tudo do carro, extraiu tudo que pôde, levou a disputa até a última corrida e até a última volta. Então ele fez um trabalho impecável. Então o fato de estar elogiando o título de Max Verstappen, em momento algum eu quero desconsiderar o trabalho impecável feito tanto pela Mercedes quanto pela pilotagem de Lewis Hamilton esse ano. Já no campeonato de construtores, tivemos o 8º título consecutivo da Mercedes, demonstrando a total hegemonia e também o exemplo de trabalho constante em alto nível. Então, parabéns à Mercedes pelo 8º título consecutivo no campeonato de construtores. Feitas essas considerações, vamos falar de tudo que aconteceu no GP de Abu Dhabi de 2021 da Fórmula 1. Queria começar com o TL3. Hamilton mais uma vez atrapalha a volta rápida de Mazepin, tal qual em Jeddah, e abre-se uma investigação que posteriormente é desconsiderada, não gerando punição para Lewis Hamilton. Já no Qualify, logo no Q1, nós tivemos bandeira vermelha decretada por pouquinho tempo, pois aqueles pinos que são presos próximos ao limite de pista foi deslocado pelo carro de Mick Schumacher, indo direto para a pista onde Lando Norris teve problemas e passou por cima desses pinos. Tiveram que decretar bandeira vermelha para recolher esse pino, que estava no meio da pista e não gerar perigo para mais pilotos. No Q2, tivemos uma surpresa, a estratégia da Red Bull. Red Bull fez voltas mais rápidas com seus dois pilotos, ou seja, com Max Verstappen e com Sérgio Pérez,
com pneus macios, ou seja, de faixas vermelhas, enquanto a Mercedes iria largar de pneus médios, ou seja, de faixa amarela. Então ali já se traçou toda uma estratégia da corrida e foi uma surpresa para todos que estavam acompanhando. No Q3, tivemos uma volta sensacional de Max Verstappen, garantindo a pole de forma absurda, colocando 3 décimos no segundo colocado Lewis Hamilton. Ele já vinha feito uma volta sensacional desta em Jeddah, mas ao final ele colidiu e perdeu a chance da pole position. Essas duas voltas de Verstappen, tanto no Qualify de Jeddah quanto no Qualify agora em Asmarina, em Abu Dhabi, lembra muito as voltas de Qualify do Ayrton Senna. Ele vem babando nas voltas, impressionante, umas 2 voltas sensacionais aí de Max Verstappen, tanto na Arábia Saudita quanto em Abu Dhabi. Sendo assim, tivemos a pole position de Max Verstappen, 1:22.109. E agora nós vamos falar um pouquinho da corrida. Antes que a corrida começasse, nós tivemos a notícia que Mazepin testou positivo para a Covid-19, ou seja, o coronavírus, e não poderia participar. Então teríamos uma corrida de 19 carros apenas. Daí vocês me perguntam, Pietro Fittipaldi não é piloto reserva da Haas? Ele não poderia correr? Então, não, porque ele não participou de nenhuma das sessões dos treinos livres. E aí o regulamento proíbe que ele corra. Então nós tivemos uma corrida com 19 carros apenas. Destaques, né? Abu Dhabi não proporciona corridas muito espetaculares, mas dentre as últimas, sem dúvida esta foi a melhor. Tivemos uma largada excepcional de Lewis Hamilton, assumindo a ponta mesmo com pneus médios, ou seja, pneus de faixa amarela, que em tese são mais lentos que os pneus macios que tanto Max Verstappen e Sérgio Pérez largaram, são pneus de faixa vermelha, mas Lewis Hamilton conseguiu uma largada excepcional, um tempo de reação muito bom e disparou na ponta, ganhando a posição de Max Verstappen. Mas já na primeira volta, tivemos uma tentativa de ultrapassagem de Max Verstappen que fez com que Hamilton saísse da pista, cortasse o caminho. E aí gerou toda a questão dos protestos aí da Red Bull e da Mercedes. A direção de prova entendeu que Lewis Hamilton não teria que devolver essa posição para Max Verstappen e apenas tirar a vantagem que ele conquistou cortando a pista, os limites de pistas ali. Quanto a esse detalhe, eu tenho a mesma opinião que foi dada pelo Nico Rosberg. Nico Rosberg acha que Max Verstappen não tinha nem velocidade nem distância suficiente para ultrapassagem e forçou demais, e Lewis Hamilton, para evitar a colisão, porque uma colisão o tiraria da corrida e ele perderia o campeonato, ele excede os limites de pista, corta o caminho. Mas que Max Verstappen não teria condições de ultrapassar naquela forma. Então era apenas tirar realmente a vantagem. Só que para Nico Rosberg, Hamilton tirou muito pouco a vantagem, deveria ter tirado mais essa vantagem. Quem sabe até proporcionar a questão da abertura da asa móvel para o Max Verstappen. E eu concordo com essa opinião do Nico Rosberg. Eu acho que Hamilton não deveria ceder a posição também, mas deveria tirar mais vantagem, ou seja, deixar Max Verstappen ainda mais colado, como já estava, e Hamilton tirou muito pouco. Mas a direção de prova assim entendeu e não gerou punição para Lewis Hamilton por conta disso. Lembrando que Jason Button, também que é campeão mundial, tal qual o Nico Rosberg, acha que Hamilton deveria devolver a posição. Ou seja, eu estou dando 2 opiniões totalmente antagônicas de 2 campeões mundiais, Jason Button e Nico Rosberg. Isso para demonstrar o tanto que é difícil estar na condição de comissário, na comissão de direção de prova, entendeu? Seres humanos, cada um tem a sua opinião diferente. Eu acabei de traçar 2 opiniões de 2 campeões mundiais distintos. Eu também acho que Verstappen não tinha nem proximidade e nem velocidade suficiente para realizar a ultrapassagem. Então era apenas Lewis Hamilton devolver mais vantagem a Max Verstappen. Acho que ele devolveu pouco. Tivemos as paradas de Verstappen na volta 14, colocando pneus duros, e Hamilton logo em seguida na volta 15 também colocando pneus duros. Na volta 20, tivemos um dos melhores momentos da corrida, que foi a briga pela primeira posição entre Pérez e Lewis Hamilton. Pérez assumiu a primeira posição com pneus macios, pois ele não havia parado nos boxes. E Hamilton com pneus duros, novos, e Pérez com pneus macios desgastados.
e tivemos uma batalha excepcional pela primeira posição. Pérez segurou Lewis Hamilton até o último momento, fazendo com que Verstappen se aproximasse do inglês. Então o Pérez foi igual um leão, um verdadeiro escudeiro aí, um fiel escudeiro de Max Verstappen, e conseguiu segurar Hamilton na pista por um tempão. E aí fez com que Verstappen se aproximasse de Lewis Hamilton. Então, um ponto muito positivo aí para Sérgio Pérez. Na volta 33, a equipe Mercedes chega a perguntar ao Hamilton: se tiver um possível safety car, você prefere pneus duros ou pneus médios? Hamilton diz: por mim, tanto faz, os dois estão rendendo muito bem na pista. Ele talvez já estava prevendo um safety car, mas depois nós vamos ver aí na análise que a Mercedes nada fez quando teve um safety car. Na volta 36, Giovinazzi abandona a corrida por problemas mecânicos em um local perigoso e a direção de prova decreta virtual safety car. Neste momento, Verstappen coloca pneus duros novos para tentar aproximar de Hamilton. E começa até aproximando, mas depois chega a um determinado ponto da corrida que Verstappen já não consegue aproximar muito mais. E aí na volta 53, Latifi bateu seu carro e aí foi decretado safety car na pista. A Red Bull e Verstappen imediatamente resolveram parar nos pitstops, colocar pneus macios, e a Mercedes e Hamilton resolveram permanecer na pista com pneus duros desgastados, acreditando que faltaria apenas 5 voltas para terminar a corrida e não iria dar tempo de ser decretado bandeira verde novamente. E nessa foi a estratégia que fez com que Verstappen ganhasse o campeonato. A Mercedes não quis parar o Hamilton, acreditava que a corrida iria terminar em safety car, e já a Red Bull apostou todas as cartas que tinha. Colocou pneus macios, ou seja, de faixa vermelha, pneus bem mais rápidos no carro de Max Verstappen, pneus novos, para Max Verstappen tentar uma última ultrapassagem em Lewis Hamilton. E aí, na última volta, foi decretada a bandeira verde. Foi decretada a bandeira verde, e aí Verstappen, com pneus macios novos, passou com muita facilidade Lewis Hamilton. Passou de passagem, que a gente fala, que estava com pneus duros desgastados. Venceu a corrida e venceu o campeonato. Lewis Hamilton perdeu na última volta, isso mesmo, meus amigos. Perdeu na última volta. Lembrando o que aconteceu com o Massa, nosso brasileiro aí, em 2008. Em 2008 também Massa tinha o título nas mãos e na última volta Lewis Hamilton passa o Timo Glock e vence o seu primeiro campeonato de pilotos da Fórmula 1. Então o Lewis Hamilton hoje sentiu esse gostinho que o Massa havia sentido em 2008. Mas enfim, vamos falar agora de alguns outros destaques individuais na corrida. Pérez. A defesa que ele fez na volta 20 com pneus macios desgastados, segurando Lewis Hamilton para a aproximação do Max Verstappen, foi impressionante. Pérez foi impecável. Se não fosse Kimi Raikkonen, talvez Pérez seria o piloto do dia, mas depois eu explico por que o piloto do dia foi o Kimi Raikkonen. E também um outro destaque que eu queria mencionar é Tsunoda e Gasly com suas AlphaTauris. Fizeram uma corridaça. E lembrando que o Tsunoda, além de uma corrida muito boa, fez um qualify muito bom. Então, um ponto muito positivo aí para a AlphaTauri de Tsunoda e do Gasly. Tivemos os seguintes abandonos. Kimi Raikkonen rodou e depois teve problemas no carro e abandonou a corrida na volta 27. George Russell abandonou por problemas de câmbio na volta 27 também. Giovinazzi, como eu disse anteriormente, que gerou o virtual safety car, abandonou por problemas mecânicos na volta 35, em um local perigoso, e por isso que foi decretado virtual safety car. Latifi bateu na volta 53, e aí que gerou o safety car, que foi toda a tônica da corrida aí, que fez Verstappen se sagrar campeão mundial em 2021. E nós tivemos também o abandono de Sérgio Pérez, com problemas mecânicos na volta 56, já com o safety car acontecendo. E aí, como eu disse, nós tivemos o vencedor tanto da corrida quanto do campeonato de 2021, Max Verstappen. Logo após a corrida, nós tivemos protestos da Mercedes para a direção de prova. Os protestos da Mercedes foram os seguintes: sobre Max Verstappen ter ultrapassado durante o safety car, Lewis Hamilton, e o segundo protesto é que nem todos os carros teriam passado pelo safety car e recuperado sua volta antes da liberação, antes da bandeira verde.
Todos os dois protestos da Mercedes foram negados, mantendo o resultado e mantendo Max Verstappen campeão mundial de 2021. Vamos falar agora de outros destaques da corrida. Foi a última corrida da lenda Kimi Raikkonen. Não será a mesma coisa assistir a Fórmula 1 sem a presença do Kimi Raikkonen. Fará muita falta ao circo da Fórmula 1, uma verdadeira lenda que se despede da categoria. E vamos mencionar então alguns números de Kimi Raikkonen. Ele está na Fórmula 1 desde 2021, 349 grandes prêmios, recordista da categoria até o momento, 103 pódios, 21 vitórias, 18 pole positions e foi campeão mundial de 2007. É um dos maiores pilotos da Fórmula 1 sem sombra de dúvida. Essa é a nossa homenagem a um homem de gelo da Fórmula 1 que nós não vamos ter mais a oportunidade de assistir aos domingos de corrida. Também foi a última corrida de Giovinazzi na Fórmula 1. Ele perdeu seu lugar para o chinês Guan Yu Zhou e irá correr na Fórmula E. É uma pena, pois Giovinazzi tem talento para estar na Fórmula 1. Mas a gente sabe que a Fórmula 1, às vezes, o dinheiro faz toda a diferença na manutenção do piloto na categoria, né? Também foi a última corrida de George Russell na Williams. Agora ele faz parte do time Mercedes. E nessas últimas 4 corridas aí do George Russell, ele já estava levando a banho-maria, né? Já não conseguia entregar muito mais, já estava pensando em 2022 e na Mercedes. Ele vai ser companheiro de Lewis Hamilton e agora vai comandar, a princípio, um carro de ponta. Também foi a última corrida de Bottas na Mercedes. Depois de ter feito seu papel de fiel escudeiro aí desde o ano de 2017, Bottas agora assume um lugar na Alfa Romeo. Tivemos também nessa corrida a presença do aniversariante do dia, o bicampeão brasileiro Emerson Fittipaldi, que completou 75 anos no domingo da corrida. Um outro destaque, o Mar Laranja, que é a torcida do Max Verstappen. Deram um show durante toda a temporada e não foi diferente em Abu Dhabi. Uma torcida muito fanática e apaixonada, que torna ainda mais bonito o espetáculo da Fórmula 1. Então, um destaque muito positivo aí a torcida laranja de Max Verstappen. Um outro destaque também, o show, que foram as pinturas dos capacetes personalizados dos pilotos para essa última corrida em Abu Dhabi. Cada piloto teve o seu desenho personalizado aí. Eu queria destacar o desenho do capacete do Valtteri Bottas, que foi desenhado por sua namorada e com um resumo dos principais momentos que ele vivenciou na Mercedes. Então, foi muito top aí as pinturas personalizadas dos capacetes dos pilotos nessa última corrida. Vamos lá para mais um destaque. Vettel foi o grande vencedor na premiação de mais ultrapassagens no campeonato. Vettel realizou 132 ultrapassagens, Alonso 128, que é o segundo lugar, e o terceiro lugar para Kimi Raikkonen com 127. Ou seja, os 3 velhos aí e campeões mundiais dando um show de ultrapassagens nesse ano de 2021. Só neste trio aí nós temos 7 títulos mundiais. Piloto do dia. Piloto do dia foi considerado Kimi Raikkonen. É uma votação popular para homenagear essa lenda da Fórmula 1. Embora ele tivesse abandonado, mas a homenagem foi válida, né? A última corrida do Kimi Raikkonen, então ele foi considerado piloto do dia. Volta mais rápida. Volta mais rápida Max Verstappen, com uma volta de 1:26.103. E agora vou falar o piloto destaque da temporada, na minha opinião. Na minha opinião, o piloto destaque da temporada foi Pierre Gasly. Pierre Gasly fez uma temporada muito consistente, com resultados muito bons, tirando leite de pedra aí da sua AlphaTauri. Então, para mim, ele foi o piloto destaque da temporada. Embora, na primeira metade do campeonato, eu tivesse dito que o piloto destaque seria Lando Norris, mas a segunda metade da temporada, Lando Norris decepcionou muito. Então, num contexto geral da temporada completa, Pierre Gasly é o meu piloto destaque da temporada. Vamos falar agora, então, do resultado da corrida. Como eu disse, tivemos uma vitória de Max Verstappen, em segundo lugar Lewis Hamilton, completando o pódio Carlos Sainz, quarto lugar Yuki Tsunoda, quinto lugar Pierre Gasly, sexto lugar Valtteri Bottas, sétimo lugar Lando Norris, oitavo lugar Fernando Alonso, nono lugar Esteban Ocon, 10º lugar Charles Leclerc,
11º lugar, Sebastian Vettel. 12º lugar, Daniel Ricciardo. 13º lugar, Lance Stroll. 14º lugar, Mick Schumacher. 15º, 16º, 17º, 18º, 19º não concluíram, abandonaram a corrida, como eu disse anteriormente. Vamos falar então da classificação aí do campeonato de pilotos. Lembrando que eu vou falar apenas os 10 primeiros. Então nós tivemos aí o campeão Max Verstappen com 395,5 pontos. Segundo lugar, Lewis Hamilton, 387,5 pontos. Terceiro lugar, Valtteri Bottas, 226 pontos. Quarto lugar, Sérgio Pérez, 190 pontos. Quinto lugar, Carlos Sainz, 164,5 pontos. Sexto lugar, Lando Norris, 160 pontos. Sétimo lugar, Charles Leclerc, 159 pontos, ou seja, o primeiro piloto da Ferrari, em tese, primeiro piloto da Ferrari, perdendo aí para o segundo piloto da Ferrari na temporada. Oitavo lugar, Daniel Ricciardo, 115 pontos. Nono lugar, Pierre Gasly, 110 pontos. Décimo lugar, Fernando Alonso, 81 pontos. E o campeonato de construtores, depois da última corrida, ficou o seguinte. Mercedes campeã com 613,5 pontos. Red Bull em segundo com 585,5 pontos. Ferrari em terceiro com 323,5 pontos. McLaren em quarto, 275 pontos. Alpine, quinta colocação, com 155 pontos. AlphaTauri em sexto, com 142 pontos. Aston Martin em sétimo, com 77 pontos. Williams em oitavo, com 23 pontos. Nono lugar para a Alfa Romeo, com 13 pontos. Em último lugar, com nenhum ponto, a Haas. Por fim, vamos falar aí dos meus palpites que eu dei durante a semana, na segunda-feira do vídeo do que esperar para o GP de Abu Dhabi. Eu disse que seria uma pole position de Max Verstappen, e eu acertei, de fato foi uma pole position de Max Verstappen mesmo aí, mas coloquei a vitória de Lewis Hamilton, e aí eu errei porque a vitória foi de Max Verstappen. Em segundo lugar, eu falei que seria Max Verstappen, também errei, né, porque o segundo lugar foi Lewis Hamilton, e coloquei um terceiro lugar aí, Sérgio Pérez, que Sérgio Pérez abandonou e nós tivemos aí o terceiro lugar de Carlos Sainz. E volta mais rápida eu atribuí a Max Verstappen e também acertei aí a volta mais rápida. Acertei apenas a pole position e a volta mais rápida. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje da análise do último GP da temporada, ou seja, o GP de Abu Dhabi. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus.